Vitor, mas olha só, o meu não dá, isso aí não funciona pra ele, sabe por quê? Porque ele já foi internado, ele já teve doença, ele já ficou numa situação horrível e ele não parou de beber. Querida, não pega metade da receita e acha que o bolo vai sair bem. Pega uma metade do entendimento e tenta fazer uma coisa, não vai sair boa. Isso é só um pedaço. E é por isso que eu considero tão importante você ter acesso a um mapa, você ter acesso ao caminho completo, você ter acesso a você perceber o que tem ao redor. Porque senão você fica só naquela sua situação e você não enxerga o que você tem de verdade. Isso acontece o tempo todo quando você tenta fazer quem você é parar de beber e você começa a se sentir impotente. Você está muito focado numa coisa só. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico, psiquiatra e o vídeo que você vai assistir agora talvez pareça uma coisa louca, pareça uma coisa improvável, pareça uma coisa impossível, que é como fazer uma pessoa que você ama parar de beber quando essa pessoa não quer parar de beber. O que eu vou falar é sobre esse obstáculo, que parece impossível para ser transponível, né? Se a pessoa que você ama não quer parar de beber, e a vida inteira você provavelmente ouviu da boca de todo tipo de pessoas que só dá para ajudar quem quer ser ajudado, que se a pessoa não quer parar de beber, não tem o que fazer, inclusive grandes entidades intituladas, né, auto-intituladas, grandes entidades que fazem muito bem pela pesquisa do alcoolismo no Brasil, mas mesmo algumas dessas pessoas também repetem isso. No Brasil, né, tem núcleos nos Estados Unidos que já estão combatendo isso e é só a gente parar e se debruçar, né, e observar os estudos que existem a respeito disso e a gente consegue concluir que não é necessário que a pessoa que você ama queira parar de beber para você agir, para trazer esse processo, para fazer com que ela queira parar de beber. Até porque se isso não fosse possível, praticamente não existiria ajuda para o alcoolismo. Porque a maior parte do trabalho de um profissional, ou até mesmo você familiar, que não consegue nem chegar perto de levar quem você ama como um profissional, é motivar. E existem técnicas para isso. Existe ciência por trás disso. E eu não estou falando de ciência, de pesquisas dos últimos 10, 20 anos. Estou falando de pesquisa dos últimos 50 anos. Então eu não estou falando uma besteira para você que saiu da minha cabeça, que eu inventei, que eu acordei um dia de manhã e comecei a pensar que, então é possível, uma coisa deslumbrada. Só que é claro, se você já tentou fazer quem você ama parar de beber e essa pessoa não quer parar, é muito provável que você tenha tido muitas experiências frustrantes e você tenha visto na sua realidade pessoas que tentaram e não conseguiram. E aí quando você está imerso e na sua realidade você não vê isso acontecer, muitas vezes a conclusão que você pode tirar erroneamente é que isso não é possível, né? Eu gosto muito de uma história, eu vou te explicar, mas tem gente que é muito afobada e eu gosto de começar já falando com você que é muito afobado. Esse conteúdo que eu vou passar para você, ele é um conteúdo denso, ele é um conteúdo altamente complexo. Para um profissional entender o que eu vou falar isso para você, ele vai precisar estudar semanas ou meses só esse assunto. E o meu desafio aqui, minha promessa para você é conseguir te passar esse conceito altamente complexo, mesmo você não sabendo nada sobre neurociências, mesmo você não sabendo nada sobre psicologia ou medicina, você ser capaz de entender esse conceito complexo. Mas para construir esse raciocínio, pessoa afobada, querido seguidor afobado, eu preciso traçar uma linha de raciocínio para que você chegue no final e você possa entender, possa fazer sentido. Então, se você quer realmente aprender e não ficar perdido no final, acompanhe a minha linha de raciocínio, mesmo que no meio do caminho pareça que não está chegando no lugar que você quer que chegue. Porque se você soubesse esse conteúdo, você não precisaria que eu falasse ele. Então, já que você não sabe, você vai precisar confiar em mim, se você quiser, né? Você pode também fechar esse vídeo. Mas a minha sugestão é que se você quiser aprender, e eu acredito que essa é a melhor forma, é você... E acredito também que você não vai achar um conteúdo nem perto desse, com esse nível de qualidade técnica, em lugar algum. Então, se você tem esse interesse, vamos para frente. Olha só, eu gosto muito de lembrar de uma história, porque coisas na história da humanidade
elas, como eu falei até há pouco, assim, eu estava comentando sobre a internet, como isso é incrível, né? Você está me assistindo, de repente até no gravado, que seja, de qualquer lugar do mundo. Isso é muito impressionante, isso é algo impensável sei lá, 30 anos atrás. Impensável, parecia uma coisa, sei lá, absurda, um sonho irreal. Por quê? Porque as pessoas não conheciam essa tecnologia, né? É a mesma coisa que for pensar quando chegou, sei lá, a caravana de Pedro Álvares Cabral e trouxe um espelho para os índios. Parece uma loucura, ninguém diria que aquilo poderia existir. É algo que não era comum. E na história da humanidade nós temos vários exemplos disso. E um que eu gosto muito de lembrar é uma história muito inspiradora de um cara chamado Roger Bannister. Que ele foi um cara que ele fez a primeira vez que um ser humano conseguiu correr a primeira milha, né, que é um pouco mais de 1 quilômetro, primeira milha em menos de 4 minutos. Ele era um corredor, né? E ele fazia essas corridas curtas. E em 6 de maio de 1954, Roger Bannister correu a primeira milha em menos de 4 minutos. Vitor, e daí? O que significa isso? Parece nada hoje, porque esse recorde já foi batido, só que é o seguinte, até esse dia que ele bateu esse recorde, as pessoas achavam que era impossível um ser humano ser capaz de correr com tal velocidade. E que se tentasse fazer isso, ele morreria. Porque o coração não iria aguentar, inclusive médicos desaconselharam que isso fosse tentado. E foi um dos maiores feitos do esporte da humanidade, né? Dado o contexto que existia. E aí se poderia pensar, não, mas esse cara, esse Roger Bannister, ele é um cara de outro mundo, ele é um cara muito extraordinário, por isso que ele foi capaz de fazer algo que jamais outra pessoa seria capaz. Mas sabe o que é muito louco dessa história? É que o recorde do Roger Bannister não durou nem um mês. Nem um mês. Louco isso, né? Décadas que ninguém fazia esse feito e em menos de um mês bateram o recorde dele. E por quê? Porque esse é um grande exemplo de como a mente humana é capaz de limitar o nosso potencial. Se você não acredita que uma coisa é possível, e se as pessoas ao redor estão todas dizendo para você que não é possível, e você assume realmente que não é possível, inclusive que é perigoso tentar, o que é que você acha que vai acontecer? Você não vai fazer, você não vai nem tentar. E quando você tentar, o primeiro desafio que acontecer, você vai começar a pensar que, olha, não, realmente, o mundo todo estava correto. Todas as pessoas que falam que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, esse dito popular ele é correto. Porque você está imerso numa crença que trava a sua capacidade de alcançar esse objetivo. E por que eu estou começando com isso? Estou começando com essa história porque eu sei que a hora que eu começar a explicar, algumas pessoas vão sacar direto o porquê que eu estou dizendo, afirmando com todas as letras que é possível você fazer quem você ama parar de beber, mesmo que essa pessoa não queira, e mesmo assim vai ter gente que vai duvidar. Então, e é porque essas crenças podem te atrapalhar, podem fazer com que você não consiga nem absorver esse conteúdo que eu tô passando para você. Deixa eu abrir um negócio aqui. Certo. Não, depois eu acho aqui. Eu queria abrir uma coisa aqui para falar para vocês, mas deixa para lá. Que é o seguinte, por que dá para fazer quem você ama parar de beber, mesmo que ela não queira? Eu poderia citar para você, e eu até vou citar rapidamente, um estudo que eu queria abrir aqui para lembrar, porque eu não decorei a data desse estudo, mas vou até postar ele, já postei algumas vezes esse estudo. Um estudo de 1970, se eu não me engano, que é um estudo que foi avaliar. Ele foi avaliar situações em que existia uma pessoa que não queria parar de beber, né? Um alcoolista que não queria parar de beber, ele não queria ajuda, ele não aceitava que tinha um problema, não tinha muito como lidar com aquilo, ele simplesmente nem ia numa consulta, num atendimento. No entanto, como quase sempre acontece, tem algum familiar ou alguém que ama essa pessoa, alguém que se importa, que tem um relacionamento próximo. E os cientistas começaram a avaliar
E se a gente começasse a ensinar essa pessoa a lidar com o alcoolista resistente? Se a gente ensinasse essa pessoa a como ela pode se relacionar de uma forma que influencie a mudança? Será que realmente é possível? E era uma época, inclusive, que estava estava fervendo de estudos sobre a ciência comportamental, que hoje está muito mais evoluída, que mostrava sobre como é que funciona o comportamento humano, o condicionamento do comportamento humano, né? Para quem é um pouco mais da área, né? Que, os estudos de Skinner e de tantos outros que mostraram o que para nós? Que existem certos fundamentos do comportamento que regem as nossas decisões e nossos hábitos, os nossos comportamentos. E esses cientistas começaram a avaliar. Vamos fazer um teste? Pegaram, então, e começaram a ensinar um familiar. Cada alcoolista, um familiar ia lá, no centro de pesquisa, lá, e um psiquiatra, um psicólogo, treinava essa pessoa. Ensinava ela sobre conceitos ainda bem mais ultrapassados do que hoje em dia, a gente tem muito mais conhecimento que naquela época, ensinando o básico para essas pessoas, sobre como reforçar um comportamento, como fazer para diminuir a força de um comportamento repetitivo de alguém do seu relacionamento, como entender o impacto que você causa no outro, e para você poder escolher com liberdade que tipo de impacto você vai causar no outro. Nesse contexto específico, o impacto era que tipo de impacto você pode gerar e que tipo de ações você pode tomar ou deixar de tomar para que esse alcoolista que não quer parar de beber mude. E feito. Então começaram a avaliar, começaram a ensinar esses familiares e foram avaliando o resultado em dias de bebida. Quantos dias cada alcoolista bebia por mês? No início do estudo, a média deles era de 28 a 30 dias por mês. Depois de 4 semanas, sem nenhum tipo de intervenção com aqueles alcoolistas que não queriam ajuda, que não queriam parar de beber. Pasme, em 4 semanas, a média de todos caiu para 10 dias por mês. Que significa o quê? Alguns pararam de beber, outros reduziram um pouco menos, e esse efeito perdurou, porque continuaram avaliando e foi cada vez mais, cada vez diminuindo mais. E em comparação ao grupo que não tinha esse tipo de intervenção, os alcoolistas continuaram na mesma média de 30 doses, de 30 dias por mês, 30 dias por mês bebendo. Esse era o parâmetro selecionado. Então esse foi um dos primeiros estudos que mostrou que sim, uma das possibilidades que existe para alguém parar de beber é uma pessoa de um relacionamento leiga, uma pessoa leiga, ser educada, ser treinada, desenvolver certas habilidades possíveis de serem desenvolvidas e através dessas habilidades conseguir influenciar essa pessoa para que ela queira parar de beber, busque parar de beber, se comprometa em parar de beber e de fato pare de beber, né? E faça o necessário para parar de beber. Alguns vão querer tanto parar de beber e vão começar pela primeira vez na vida a aceitar ajuda profissional. A maioria, e eu estou sendo bem honesto com você, a maioria não vai precisar de ajuda profissional. É o que a gente tem de dados. Isso não é uma vantagem, tá? Eu não acho uma vantagem. Eu acho que quanto mais ajuda profissional, melhor. Mas o que a gente tem de dados estatísticos é que a grande maioria das pessoas para de beber sem necessariamente uma ajuda profissional ou até mesmo leiga. Né? Para de beber de forma espontânea. Porque o elemento mais associado a parar de beber, a sobriedade, é uma coisa quase óbvia, mas isso é científico, estatístico, é mensurável. É a decisão de parar de beber. E essa decisão de parar de beber, esse comprometimento, é algo moldável através de influências do ambiente. E agora eu vou entrar numa parte um pouco mais profunda para explicar a lógica por trás disso. Porque né, naquela época o que a gente tinha, né, pesquisas de neurociência eram bem escassas também, mais aprimoradas como são hoje, mas existiam essas pesquisas comportamentais. Mas passando um pouco mais para a década de 90, saiu um estudo muito interessante em macacos. E eu vou te explicar um pouco sobre ele, porque ele é um grande exemplo de como a motivação e como os sistemas de motivação podem alterar um comportamento. Tá?
Se você quer que eu fale disso, então coloca aqui, ó. Coloca pra mim aqui, hashtag quero saber. Eu quero saber, conta pra mim. Porque entendendo o que eu vou dizer desse estudo, vai ficar bem mais claro pra você um mecanismo que você pode usar no dia a dia, na lógica, que faz ser possível, né? Porque eu tô dizendo pra você que, é possível, tem alunos do curso ACA que conseguiram, tem estudos mostrando que tem gente que conseguiu, beleza. Você ainda pode ignorar tudo isso que eu estou dizendo. E você vai poder ignorar qualquer coisa que alguém disser. Mas eu estou buscando explicar para você, da forma mais didática possível, que eu estou conseguindo nesse momento, o porquê que é possível. Porque quando as pessoas dizem que não é possível, eu rapidamente só vou explicar isso para você ver a enorme diferença do que eu falo para o que a maioria das pessoas fala por aí. Por isso que eu digo aqui muitas vezes que aqui eu gosto de usar uma seguinte frase, que é o seguinte: eu sei que o meu discurso ele é impactante, eu sei que incomoda muita gente porque desafia um status quo, porque lá fora tem muita gente que fala muita besteira. E eu digo isso tão abertamente porque eu estou muito aberto, eu mergulhei nessa missão. Eu estou muito aberto a debater com quem quer que seja. Até hoje não teve ninguém que teve coragem de conversar comigo civilizadamente, em nível técnico, sobre isso. Então, rapidamente eu vou te explicar o que as pessoas dizem sobre, né, erradamente, sobre fazer quem ama parar de beber quando essa pessoa não quer parar. E aí depois eu vou te explicar a minha visão, que não é minha, não inventei isso, eu só digeri e traduzi isso para uma linguagem acessível. Não fui eu que inventei esses estudos, não fui eu que participei, muitos eu não era nem nascido, né? Foi só questão de estudar e praticar isso e atender milhares de pessoas. E o que dizem por aí? Aí você decide o que você acha que faz mais sentido, o que tem mais lógica. O que se diz por aí? E me diga aqui se você já ouviu isso. O que dizem por aí é uma coisa criminosa. Criminosa talvez seja uma palavra errada, porque não é crime falar besteira. Mas é um tipo de frase, é um tipo de raciocínio que causa mortes. Então, na medida em que esse raciocínio claramente ele causa mortes, ele piora a vida das pessoas, apesar de que ele é repetido sem nenhum mínimo constrangimento por pessoas que deveriam orientar você, ele continua sendo propagado. Então, nesse sentido, eu acredito que é criminoso, apesar de não ser crime. Que é qual raciocínio? Que para você tem um familiar que bebe demais. E essa pessoa não aceita ajuda. Então, segundo eles, você não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. O primeiro passo para a cura é o desejo de ser curado. Besteira! A pessoa que fala isso nunca atendeu um paciente da vida real. Eu nunca vi um ser humano que, assim, chega em qualquer coisa que está fazendo completamente decidido a fazer aquilo, nem eu não duvido, eu desafio. Você me diz, Vitor, eu fui uma vez na academia e eu tinha total certeza absoluta que eu queria aquilo. Imagina para o alcoolismo, então, que é uma doença que afeta isso. E aí dizem uma coisa mais cretina ainda, que é o seguinte: olha, para você ajudar essa pessoa que não quer ser ajudada, você está vendo seu filho beber demais, você está vendo a sua esposa beber demais, fica tranquilo, você é impotente perante isso, só vai acontecer alguma coisa no momento que essa pessoa admitir que ela é uma alcoólatra, e ela só vai melhorar no dia em que ela atingir o fundo do poço. Porque o fundo do poço tem uma mola, e essa mola faz a pessoa subir, voar, como se fosse um super-homem, ou sei lá, uma fada deslumbrante, uma mulher maravilha. Eu sei, tá? Eu tô sendo irônico, porque isso me mexe comigo, isso me deixa furioso. Porque... E não é só eu, não é só eu. Vitor, mas eu só ouço você falar isso. Então, por gentileza, se você tem internet, né? Você tem internet, está me assistindo aí, se você já ouviu falar disso, procura um site chamado... deixa eu achar aqui até para mostrar para você. Tem um site que é da National Institute on Drug Abuse. NIDA, tá? É o NIDA. Ou NIH, que vem do National Institutes of Health. Uma das vertentes é a NIDA,
of Drug Abuse. E esse é um dos maiores centros, é um dos maiores institutos de pesquisa a respeito de álcool e drogas do planeta, né? Por várias razões, por ter incentivo financeiro. E esse instituto, se você for procurar, né? Se você não souber inglês, bota no Google Tradutor e para de dar desculpa, porque se você quiser defender essa ideia criminosa, você pelo menos faça isso através de pesquisa. E você vai encontrar nesses preceitos, eles têm vários princípios de como seria um tratamento, ou lidar com a pessoa que tem um problema com o alcoolismo, como lidar com isso. E aí um dos princípios é o seguinte, são 13 princípios, e um dos princípios é o seguinte, deixa eu ver até qual é. Um dos princípios, o 10º princípio, tá? O 10º princípio, que fala o seguinte, que o tratamento não precisa nem ser voluntário para ser efetivo, tá? Não que tenha que sempre ser involuntário, mas a pessoa nem precisa nem querer tratamento para ele poder ser efetivo, se ele for feito dentro de um plano de tratamento. E que o fundo do poço é uma estratégia letal. A ideia do fundo do poço, ela é uma fantasia na mente de pessoas que compartilham simplesmente a própria opinião, cheia de ódio, cheia de revolta, porque realmente trabalhar com essas coisas, e você que lida com alguém que você ama, você vai entender. E atira a primeira pedra, se você nunca, sendo honesto, tá? Você não precisa nem falar pra mim, nem no chat, nem pra ninguém. Se você nunca sentiu raiva, uma raiva intensa do alcoolista. É uma reação natural. Isso acontece com você, isso acontece com os profissionais que vão atender essa pessoa. Então é por isso que quem trabalha com isso precisa ter muito bem trabalhado essa questão interna, para não atrapalhar o tratamento. Então imagina. Muitas vezes essa raiva sai por trás de palavras, sai por trás de conceitos que no fim das contas se traduzem apenas a raiva que se sentem contra as pessoas que não param de beber porque não querem, porque não são obedientes o suficiente. Sem entender o mínimo mecanismo neurobiológico que eu vou te explicar a seguir. Então perceba, fundo do poço não tem mola. Poço não tem fundo, minha amiga. Sempre dá para piorar. Só tem uma coisa que não tem como piorar. A morte. Esse sim é o fundo do poço. Só que aí, que loucura é essa, né? É claro, isso é uma distorção que as pessoas fizeram, muitas vezes não tiraram do nada, mas tiraram de histórias de pessoas que tiveram vários prejuízos e aí depois desses prejuízos elas pararam de beber. Mas olha só, o alcoolista tem prejuízo muitas vezes, várias vezes. Mas daí uma vez que ele teve, daí aquilo lá aconteceu, os astros se alinharem e mudou, e aí a pessoa generalizou isso. Parênteses feito. Como é que então é possível fazer quem você ama parar de beber? Eu estava falando para você sobre um estudo muito interessante que mostrou para nós, um estudo da Suíça, de 1993. Ele estudou macacos. Tá? Esses pesquisadores, Schultz, Apicella e Ljungberg, eu não vou saber. Tá? É um estudo que mostrou em macacos como é que funciona o nosso sistema de motivação para adotar um comportamento. O que isso tem a ver com o alcoolismo? Tudo! Me escuta que você vai entender. Então os cientistas pegaram, avaliaram 2 grupos de macacos. Macacos em geral adoram suco. Sabe, suco de laranja, suco docinho? Eles adoram suco. Então eles colocaram esses macacos para apertar um botão e a hora que apertasse o botão, ganharia o suco. E aí metade dos macacos apresentava o suco e dava o suco. Para a outra metade não apresentava o suco, mas apresentava só o botão para ele apertar. Então perceba, para um grupo de macacos eles ensinavam que se eu aperto o botão eu ganho suco. E para o outro grupo eles mostraram só o botão e não explicaram que ganharia suco. Então adivinha, o grupo de macacos que aprendeu que se apertasse o botão ganharia suco, adivinha o que eles fizeram? Apertaram o botão. E repetidamente apertavam o botão.
para ganhar mais suco. Porque quando eles apertavam o botão, eles ganhavam suco. E o outro grupo de macacos não apertava o botão. Por que o macaco vai apertar um botão? Não tem lógica, não tem motivação para ele apertar o botão. E olha o pulo do gato. Olha só que interessante. Tá me acompanhando? Coloca aqui para mim. Tô acompanhando para eu saber. Senão eu explico de novo. Coloca para eu saber. Tá acompanhando? Eu vou te mostrar o que isso tem a ver com uma pessoa que não quer parar de beber. É o seguinte. Então, o que aconteceu? Foram avaliar o cérebro desses macacos e perceberam que a dopamina na via mesolímbica, principalmente, ela tinha um estímulo fásico, quer dizer o que? Ela aumentava naquele momento, tinha descargas de dopamina em várias áreas do cérebro, principalmente na via mesolímbica e também no estriado e até no córtex frontal, porque descarregava aquela dopamina e fazia o quê? Levava o macaco a ter motivação para apertar o botão. E quando é que a dopamina aumentava? Você acha que ela aumentava quando o macaco ganhava o suco? Ou quando ele via o botão? A dopamina aumentava quando o macaco que sabia que tinha um suco, que ele ganharia se apertasse o botão, a dopamina desse grupo de macacos aumentava quando ele via o botão. Vitor, e daí? Tá bom, eu vou te explicar o e daí. É aí que mora o pulo do gato, e por isso que eu não tô trazendo à toa essa história. E aí que é o seguinte, quando o macaco via o botão, a dopamina subia lá no alto. Quando o macaco apertava o botão e ganhava o suco, o que acontecia? A dopamina tinha subido, ele apertou o botão, teve a motivação, para isso que serviu, e aí, quando ele bebeu o suco, a dopamina fez assim, ó, só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, a dopamina não é necessariamente o neurotransmissor do prazer, conforme parece que é, ou conforme pensava que era. A dopamina é um neurotransmissor da motivação. A motivação é aquela coisa que é aquela tendência que o indivíduo tem de adotar um comportamento. E então esse estudo, perceba, o macaco poderia até ganhar o suco, mas se ele não soubesse que ele tinha que apertar o botão para ganhar o suco, ele não tinha interesse algum em apertar o botão. Isso mostra pra gente, de uma forma que é concluindo agora, que o que faz a gente ter certos comportamentos e desenvolver certos hábitos que vão trazer uma consequência, eles acontecem a partir da expectativa que a gente tem sobre o que vai acontecer. Se o alcoolista, então, ele bebe e ele vai ter uma experiência muitas vezes prazerosa, de mais prazer ou menos dor, de uma forma ou de outra, porque o próprio álcool faz uma descarga de dopamina no cérebro. Mas a maior descarga que vai vir é antes dele beber. Porque antes dele beber, ele vai ter uma expectativa. Então, para a gente entender o comportamento de beber, a gente precisa observar o antes. Muitas vezes, inclusive no curso ACA, a gente treina isso numa ferramenta chamada Mapa da Sobriedade, que eu vou falar por cima aqui para você, porque nem tem tempo para a gente falar isso tudo. A gente observa o comportamento em antes, muitas vezes tem um gatilho, muitas vezes tem uma expectativa, e é nessa expectativa que ele vai ter pensamentos, ou a expectativa de o que pode acontecer de bom, ou evitar alguma coisa de ruim. E aí essa expectativa vai gerar o desejo de beber e vai ativar dopamina no cérebro dele, que vai levar ele a ter motivação. Motivação é aquela coisa que está assim, ó, 3 da manhã, ele quer beber, ele levanta. Se fosse para acordar 3 da manhã e, sei lá, limpar, lavar a louça, talvez não fosse fazer. Mas aí o cérebro descarrega e dá energia e dá vontade de buscar a substância. E aí a pessoa busca. E aí quando ela busca a substância, ela tem uma consequência. E essa consequência, quanto mais recompensadora ou menos desagradável ela for no momento imediato, quanto mais reforçadora, tipo assim o suco. Pensa só o suco do macaco. Se o suco do macaco é gostoso, ele vai apertar mais o botão. Agora, olha só que coisa interessante.
Os macacos que aprenderam a apertar o botão para ganhar suco, a dopamina subia, depois tomavam o suco, a dopamina subia só um pouquinho. Eles fizeram uma sacanagem, né? Claro, fizeram um estudo, não maltratou o macaco. Só o macaco apertava o botão, e aí esse macaco que aprendeu, ele desenvolveu essa expectativa pelo suco, ele recebia talvez água, ou ele recebia um suco que não era doce, não era agradável para ele. Sabe o que é que acontecia? A dopamina baixava para níveis menores do que o basal. Nós temos dopamina no nosso cérebro, para sobreviver a gente tem um nível basal. É uma descarga de dopamina que o cérebro faz, que é tônica. Quer dizer o quê? A gente mantém uma quantidadezinha de dopamina sempre, né? Pra gente viver. Se tirasse o seu cérebro, a parte que mexe com essa dopamina, você morreria de fome e de sede porque você não teria motivação para fazer nada. Então tem uma motivação assim, que ela é uma descarga de dopamina tônica que mantém aquele nível. Agora, quando tem um prazer ou tem uma expectativa de prazer, é uma descarga fásica, é uma coisa que vai assim, ó, pá, 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 em alto nível. Quando o macaco recebeu o suco errado, ou o suco que não era suco, que não era o que ele estava esperando, ele se frustrou. E o que aconteceu com a dopamina do cérebro dele? Baixou para menos do que era antes. E aí ele ficou assim, tipo assim, é como se ele fosse, em outras palavras, magoado. Ele ficou assim, putz, puxa vida. E quanto mais... E no início, ele continuava tentando apertar o botão. Para quê? Para ver se dessa vez vai vir o suco. Começava a apertar mais ainda o botão, porque já deu certo, eu já tinha aprendido que dava certo, tinha uma consequência positiva. Ele não queria parar de apertar o botão, entende? Por mais que estava dando ruim. Só que cada vez que ele apertava o botão, a experiência já não era a mesma. Já não era a mesma. E aquilo frustrava. E o cérebro do macaco ia desassociando, ia fazendo ele não tentar mais apertar o botão. E aí ele perdia a vontade de apertar o botão. Tá entendendo? O macaco, então, foi artificialmente, vamos trazer para um lado mais lúdico aqui, tá? Não é o que o estudo diz, mas assim, para ser didático. Imagina que esse macaco ele foi viciado em apertar o botão. Viciaram ele em apertar o botão para ganhar o suco. Porque o negócio é o botão que vicia. O suco é uma consequência, a expectativa, mas o prazer nem é tanto da coisa em si. É a expectativa. Quando ele era frustrado, ele começou a não querer mais. Ninguém foi lá aconselhar o macaco. Ninguém foi lá falar, ô macaco, para com esse suco aí, macaco. Não foi assim. Porque não é uma área verbal do cérebro. Tá? Porque o cérebro humano e do macaco, nessa parte, tem muitas semelhanças. Então, como é que a gente associa isso ao alcoolista que não quer parar de beber? O alcoolista que não quer parar de beber, na maior parte das vezes, ou em todas as vezes, a gente precisa parar para pensar no contexto dele. No contexto de vida como um geral, mas principalmente da forma com a qual você se relaciona com essa pessoa. E aí, claro que não tem como esgotar todas as possibilidades nesse único vídeo, mas eu vou começar a te falar sobre isso. O que você precisa começar a prestar atenção? Que existe um equilíbrio na expectativa do alcoolista relacionada a ele beber que não faz ser, faz parecer. Não faz ser, faz parecer. A expectativa nem sempre tem a ver com a realidade, mas a expectativa dele é de que vai ser bom beber. Aí ele vai lá, bebe e não deu nada. Ele vai lá e bebe. Vou dar um exemplo para você, tá? Existem inúmeros. Eu me incomodo para dar exemplo porque às vezes eu preciso exercitar a minha paciência e o meu amor também. Porque eu sei que muita gente que está chegando está tão ansiosa que quando eu dou um exemplo a pessoa fica quase brava comigo. E dá vontade de falar assim, ó, calma, eu vou dar um exemplo aqui, mas esse exemplo pode não ser igual ao seu. Calma. Porque não tem como dar todos os exemplos do mundo e você não é a única pessoa do mundo, então calma. Né? Tenta entender o fundamento, a lógica. Então para com esse costume de, mas não é igual ao meu. Mas meu Deus, calma. Aprende primeiro, depois você decide o que você acha. Não vai se antecipando, tá bom? Promete? Então vamos lá. É o seguinte, imagina que o seu marido, ele bebeu muito.
Bebeu muito, poxa, foi uma coisa chata, desagradável. E ele chegou em casa, você estava lá dormindo, ele chegou em casa, fez um barulhão, pá! Caiu no banheiro. Não morreu, não morreu. Caiu no banheiro, tava muito bêbado, bateu a cara no chão, cortou um pouco aqui em cima, ficou uma coisa horrorosa, sangrou um pouco. Não foi uma coisa gravíssima, mas foi uma coisa muito chata, muito desagradável. Poxa, chegou embriagado, fez xixi no chão e caiu de cara, aquela cena lamentável. Até peço desculpa pra ti, eu tô ilustrando com uma coisa dramática, mas é pra dar um exemplo. E realmente explicar como não é fácil isso na prática, mas como é necessário isso, porque tem lógica o que eu tô dizendo. E aí o alcoolista vai lá, ele cai nessa situação desagradável. O que uma pessoa que não entende sobre a neurobiologia das coisas, não entende sobre as regras do jogo, sobre o funcionamento mental, sobre os hábitos, sobre o comportamento, e ama uma pessoa naquela circunstância, vai buscar fazer, por natureza. Me diga aí, o que você faria se você lá, o seu filho acontecendo isso, você viu lá, pô, o cara tá assim. E é aí que o senso comum te mata. É aí que a lógica te arrebenta, não dá para usar lógica sem entender. Você só vai poder usar a lógica depois que você dominar todo esse aparato, toda essa lógica mental, do funcionamento da mente, dos fundamentos. Não tem. Isso não tem, isso não é o Vitor que escolheu, não é capricho de ninguém. São as regras do jogo. Você pode jogar sem saber, mas daí você vai se perder. Então você precisa saber as regras do jogo e jogar a partir delas. Você pode optar por não seguir, mas você vai pagar um preço. E muita gente, a maioria das pessoas paga esse preço sem saber. E eu estou começando aqui a revelar essas regras do jogo para você. O que uma pessoa vai querer fazer? Vai querer ajudar, né? Vai querer ajudar, né? A Daniela bem tá dizendo aqui para nós. Vai querer ajudar. Vai fazer o quê? Vai levar a pessoa, às vezes vai despir a pessoa, vai colocar ela embaixo do chuveiro, vai lavar, vai pegar o sabonete, vai secar ela, vai ajudando ela, empurrando ela pra cama, vai vestindo um pijaminha, passando um creminho no cabelo, aí faz uma massaginha no pé, e aí coloca um aroma, né? Compra um aroma, um negocinho lá, um incenso de alecrim, coloca o incenso no alecrim, e aí, beleza, antes dele acordar, já faz ovos mexidos, uma torrada, e um pouco de bacon e um suco de laranja fresco, retirado dos campos, orgânico, né? E oferece para ele, porque talvez ele vai acordar com um pouco de desconforto, talvez um pouco desidratado. Então, coitadinho, vamos ajudar ele. E como ser humano, eu entendo isso. Eu entendo. Se a gente não ignorar as regras do jogo, a gente vai fazer o quê? Vai fazer isso? E aí no dia seguinte, talvez por ansiedade, frustração, você faça o quê? Aí você fala pra ele, a hora que ele acorda, claro, você vai primeiro servir ele, vai pegar o guardanapo, vai limpar a boquinha dele, se tá tudo sujo, vai limpar bonitinho, vai levar a escova de dente, vai levar um copo d'água. E aí a hora que ele estiver um pouco melhor, você vai falar o quê? Olha, o que você fez ontem estava errado, não foi legal. Aí ele vai olhar pra você e vai dizer assim, mas eu não me lembro o que aconteceu. E ele pode estar falando a verdade. Eu não me lembro, você está exagerando. Ou ele pode falar, mas para de encher o meu saco. Deixa eu pedi pra você lá me ajudar? Não, mas poxa, eu te amo, eu quero te ajudar. Você enche o saco demais, você exagera. Por quê? O que aconteceu? O macaco apertou o botão, quer dizer o quê? Ele tinha expectativa de beber, bebeu. Vamos dizer assim, deu bom até certo ponto, mas deu ruim, porque é isso que acontece sempre. De uma forma ou de outra vai dar meio ruim. E aí deu bem ruim esse dia, e aí se ele acordasse naquela situação, né, que a gente está falando de algo que não é fatal, a gente não está falando aqui de uma situação fatal, aí não tem negócio. Mas aí o que acontece? Ele vai acordar no banheiro e ele vai ter o suco vai ter sido mais amargo. O suco não estava tão docinho. E o que vai acontecer? A dopamina vai baixar um pouquinho mais. E aí o cérebro vai entender, opa, aí não é o caminho. Tipo um rato num labirinto que tenta sair do labirinto, ele bate na parede. Opa, aqui não é o caminho. Pode ser que ele repita esse caminho algumas vezes ainda, para tentar, porque ainda não aprendeu que não é ali. Mas começou ali a primeira vez um aprendizado que, tá bom, não é ali. Não é ali. Então, apertar esse botão nem sempre é perfeito. Apertar esse botão nem sempre é a mil maravilhas. Tá entendendo? Vitor, mas você tá falando aí de ajudar. Mas isso não é ajudar. Isso não é ajudar.
Para uma visão superficial, o que eu estou dizendo não é ajudar. Claro, eu entendo. Para uma visão que não entende o funcionamento cerebral, isso é crueldade quase. A frieza. E claro, se for a única medida que você tomar, deixar a pessoa lá caída e depois dane-se o que vai acontecer e faça isso sem ser de caso pensado, faça isso de ódio, de raiva, de ressentimento, eu concordo daí que não é ajudar. Só que dentro de uma estratégia que não vai levar em conta só isso, você vai estar começando a mexer com o sistema de recompensa cerebral. Com uma coisa chamada, se você está com o caderno aí, escreve bem grande, caixa alta. Você vai estar mexendo com o sistema de predição de recompensa, que é o que o macaco tem quando ele vê o botão. O sistema de predição de recompensa dele vai estar relacionado a apertar o botão, ou o alcoolista a beber. E o que você quer? Você quer fazer com que o sistema de predição de recompensa dele associado ao álcool diminua, e o sistema de predição de recompensa relacionado à sobriedade aumente. E eu ainda não falei para você sobre nenhuma palavra para você falar. Então tem muita coisa ainda em jogo, mas perceba que esse tipo de comportamento, né, associado também a modificações, que não vai ter como a gente falar tudo agora, mas de predição de recompensa relacionada à sobriedade, tipo assim, de uma forma ou de outra você ir mostrando. Tem técnicas para isso, mostrando que se apertar o botão relacionado à sobriedade, a expectativa de estar sóbrio é mais interessante. E ao longo do tempo você vai mexendo com isso e a expectativa vai mexendo. E vai chegar um dia que ele vai olhar e falar que eu acho que eu quero parar de beber. Aí você vai perguntar por quê? Ele vai olhar e falar assim, não, eu não quero mais beber. Pode ser que ele nem te dê o crédito. Tá? Se o crédito for o mais importante para você, você vai perder tempo. Porque às vezes ele pode... Eu acho que assim, receber o crédito é uma coisa que precisa demorar mais. Porque no começo, quanto mais ele achar que a ideia foi dele, mais rápido vai chegar lá. E mais rápido ele vai ser capaz de te agradecer, se for o caso. Tá entendendo? Porque às vezes ele não se dá conta disso tudo. Mas você tá jogando por baixo dos panos de uma forma honesta, de uma forma, né, digna. Você tá mexendo com uma circuitaria neural. Como se você tá mexendo com o cérebro dele, você tá mexendo com a química cerebral dele. Se colocasse um sistema de observar como é que o cérebro dele está se comportando, você está mexendo com o cérebro dele, com as substâncias do cérebro dele, através de uma estratégia de comportamento. Que tem tudo a ver com o alcoolismo, porque o alcoolismo não é uma coisa de dentro para fora, ele é de fora para dentro. Não existiria alcoolismo se não tivesse álcool. E não existiria alcoolismo dependendo de como a sociedade lida com isso, porque a gente já tem muita clareza. Tem muitas sociedades em que o índice de alcoolismo é baixíssimo. Porque tem várias expectativas sociais também associadas a isso. Tá entendendo? Então isso já começa desde muito cedo. Mas para nós não. Para nós o índice de alcoolismo é altíssimo por conta muito da parte social, dessas influências. E muito também porque, claro, as pessoas que estão mais próximas do alcoolista não entendem nada sobre isso e ouvem coisas erradas a esse respeito. E ficam, então, o quê? Patinando, andando em círculos, sem sair do lugar. E aí fazem uma coisa que reforça o alcoolismo sem querer. Né? Acabam indo lá, mas sei lá, vou comprar, meu filho. Igual eu lembro de uma paciente alguns anos atrás, quando eu trabalhava num hospital em Porto Alegre, e ela me dizia o seguinte: Vitor, eu quero muito ajudar meu filho. Nossa, o meu filho ele tá bebendo 24 latões de cerveja Polar. Quem é do Rio Grande do Sul sabe o que é isso. Cerveja Polar todo final de semana, às vezes mais. E olha, ele tá com 35 anos, ele mora comigo, ele não trabalha, ele largou a faculdade e todo fim de semana, no mínimo 24 latões de Polar. No sábado, 24 latões de Polar. No domingo, Polar é uma cerveja, tá? E aí eu perguntei pra ela a pergunta mais óbvia do mundo. Querida, se ele não trabalha... E uma Polar, eu não sei quanto é que tá o preço da Polar. Um fardo de Polar. Preço, vamos ver. Um fardo de Polar, que tem 12. Então 24, ó. Seriam, ó, se a gente fosse comprar hoje num site, primeiro site que eu tô vendo aqui, quanto é que é? Poxa, deixa eu ver, calma aí.
Quanto é que custa, gente, esse negócio? Quanto é que custa? Ó, R$40, 12. Então, R$80. R$80 no sábado, R$80 no domingo, pelo menos, né? Se comprar aqui onde eu vi na internet, deve ser um lugar que é mais barato, imagino. R$80 por dia, 160 no mínimo. Uma pessoa que não trabalha, que não tem salário. Qual que é a pergunta óbvia que se faz numa situação dessas? Porque na minha casa, o mercado não entrega de graça nada. Nunca entregou. Na sua casa entrega? Me avisa, eu quero saber esse negócio aí, porque aqui em casa nunca entregaram nada de graça. E aí eu perguntei para ela como é que ele estava tendo esse dinheiro, acesso a esse dinheiro, né? O que estava acontecendo? E ela me dizia, sabe o que é, Vitor? Eu não dou dinheiro para ele, mas ele tem o meu cartão. Ele tem o seu cartão? Peraí, como é que é? Ele roubou o seu cartão? Não, Vitor. Ele tem o meu cartão para uma emergência. Há muitos anos eu dei meu cartão para ele para uma emergência e ele compra cervejas com o meu cartão. Eu sei que o que eu estou dizendo é óbvio, mas para ser didático eu preciso usar exemplos óbvios. Eu sei que talvez não seja o seu exemplo, talvez essa ficha já caiu para você. Mas eu estou tentando te explicar baseado numa coisa básica, que a maioria já tem uma ideia, para explicar alguns mecanismos neurobiológicos que tem a ver com uma parte da estratégia, tá entendendo? E aí ela me disse assim, olha, ele tem o meu cartão. Você consegue entender que isso faz toda a diferença? Ela está facilitando o acesso dele ao álcool, fazendo isso. Na melhor das boas intenções. Mas na vida, as intenções, elas têm um limite muito grande. Se as nossas intenções não estão aliadas a um comportamento coerente com o nosso objetivo, não adianta nada. Não adianta nada. Você pode ter a intenção de agradar alguém e fazer alguma coisa que a pessoa odeia e você fazer um mal muito grande. E eu sei, ela poderia me dizer, ai, Vitor, mas se eu não dou dinheiro, ele consegue bebida igual. Às vezes são os amigos que dão, às vezes as pessoas fazem fiado e depois eu tenho que pagar. Enfim, eu sei que eu estou falando só da parte mais de facilitar e tem gente que não faz isso, mas eu quero que você entenda essa lógica de como é que vai mudar o comportamento de alguém que não quer mudar. Você vai usar o quê? Você vai trabalhar na predição de recompensa relacionada a bebê, você vai buscar não colaborar para que isso aumente, por exemplo, comprando cerveja ou facilitando o acesso da forma que você puder. E por outro lado, você vai trabalhar também em aumentar o valor percebido, né, a predição de recompensa da sobriedade. E como é que você faz isso? Através do seu jeito de se relacionar. Cada vez que você fica enchendo o saco na orelha deles, né? Você tem que parar de beber. Ah, você tem que voltar para casa. Ai, Deus me livre. Olha só, mas ele vive com os amigos dele, Vitor. Para de se diminuir. Parece que você entra... Quando você acredita na mentira que a sua cabeça te conta de que você tá no mesmo nível que os amigos ou que a bebida, é uma mentira, é uma ilusão. Porque você tem, né? Você se importa com essa pessoa. Os amigos de copo, a hora que ele for pro hospital, pensa o seguinte, quantas pessoas vão visitar ele no hospital? Quantos amigos desse vão? Então não se compara. Não se compara do poder que você tem de influenciar essa pessoa. Vitor, mas eu não vejo isso. Começa por aí, você não enxerga isso. É por isso que eu estou te falando. Para você começar a se dar conta como é que as coisas funcionam. Que se você não está conseguindo influenciar ele, é porque tem coisas que você não sabe ainda. Quanta coisa você aprendeu na live de hoje? Quanta coisa você aprendeu que você não sabia, que você nunca tinha ouvido falar? Claro que você não vai aprender tudo de uma hora para outra. Porque nada sério de verdade você vai aprender de uma hora para outra. Você vai ter que buscar aprender mais sobre isso. E a gente está só no aquecimento aqui ainda, né? Tá só no aquecimento para a Semana ACA, onde eu vou mostrar o caminho para você fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si. Você vai entender a rota, você vai entender a lógica da parada, você vai entender as habilidades que você precisa desenvolver para fazer isso acontecer. Mas eu espero que com isso que eu estou dizendo, você comece a ter a mínima noção assim, de que não é verdade. Tudo isso faz sentido de alguma forma. Tudo isso faz sentido. Você não precisa acreditar totalmente, mas eu quero colocar hoje uma pulga atrás da sua orelha para você começar a pensar, não é verdade.
Talvez aconselhar não seja o melhor jeito, já tentei muitas vezes e não deu. Então, e o Vitor tá falando lá que tem várias pesquisas mostrando sobre a lógica de mudança comportamental. Me expliquei hoje, aprendi também que o cérebro, ele conforme a consequência daquilo que acontece, ele vai ter uma predição de recompensa diferente e que eu posso, ainda não entendi bem como, mas eu já comecei a entender o básico, assim, ó, que tem certas coisas óbvias que eu não devo fazer por essas razões, por mais que seja difícil. Porque você vai achar difícil por quê? Principalmente fazer a coisa certa. Que às vezes é deixar a pessoa que você ama lá suja no banheiro. Por que é tão difícil? Ah, mas eu amo tanto, meu coração é tão mole. Não é isso. É porque você não tem clareza das regras do jogo. E sem ter clareza das regras do jogo, você vai achar difícil. Sem ter clareza das regras do jogo, você vai achar difícil. E a gente tem que começar do básico, né? A gente tem que começar do básico. Eu tenho certeza que você aprendeu muito nessa live de hoje. Comenta pra mim aí se você aprendeu. O que você aprendeu que você não sabia? Quanta coisa você aprendeu que você não sabia? E como é que você vai aprender tanta coisa em tão pouco tempo? Você levaria muitas horas e você nem ia achar esse conteúdo organizado dessa forma. Né? E daí tem gente que fala, ó, eu sei, tem gente que tá pensando assim, ai, Vitor, mas isso aí todo mundo fala. Que eu já escutei muita gente falando besteira. A pessoa chega no meio da live e daí fala assim, ai, Vitor, mas isso aí todo mundo fala. Qual que é a diferença disso entre deixar chegar no fundo do poço? É toda, querida, é toda a diferença do mundo. Você só vai perceber isso se você continuar assistindo. Só vai perceber se você continuar assistindo. Porque não tem como eu ficar correndo atrás de você que tá pegando as coisas pela metade para tentar te explicar. Já começamos mal. É você que precisa buscar entender isso do início. E eu tô fazendo da forma mais didática que eu consigo. Então, se para você não é possível parar para ouvir isso e entender e tentar extrair um pouco de cada live, você vai estar perdendo uma das oportunidades mais fortes que você poderia ter na sua vida sobre isso. Né? E agora, inclusive, está sendo de graça. Né? E tem gente que pode pensar o seguinte, Vitor, mas olha só, o meu não dá, isso aí não funciona para ele, sabe por quê? Porque ele já foi internado, ele já teve doença, ele já ficou numa situação horrível e ele não parou de beber. Querida, não pega metade da receita e acha que o bolo vai sair bem. Se você pegar, eu pego um pedaço da receita, o bolo não vai sair bom. Pega uma metade do entendimento e tenta fazer uma coisa, não vai sair boa. Isso é só um pedaço. Se você só deixar a consequência negativa acontecer, sim, aí é você deixar a pessoa chegar no fundo do poço, sim. Se você só deixar a pessoa ao próprio destino, isso é um problema dela, sim, ela vai piorar. Ah, Vitor, então, já que eu só atrapalho tudo, eu vou embora e vou deixar ela ao próprio destino dela. A doença do alcoolismo, eu adoraria que você fizesse isso. Porque sim, isso vai piorar as coisas. Tem até um nome para isso. O nome para isso se chama reação paradoxal. Que acontece, ao invés da motivação aumentar, por ela ter sido feita sem estratégia, sem a dosagem correta, a pessoa piora. Né? Não é simplesmente largar. Né? Então, não estou dizendo, mas ele já foi internado, já teve um monte de problema e não parou. Está pegando metade da receita. Tá entendendo? Tá faltando ingrediente. Tá faltando ingrediente. Se não deu certo, tá faltando ingrediente. Tá entendendo? Então, vou passar um tema de casa. Um tema de casa para você. Eu sei que às vezes pode ser difícil. E eu vou fazer primeiro agora um exercício prático com você. Eu vou te convidar a fazer esse exercício prático, que é o seguinte. Quero que você pegue a sua mão agora. Pegue a sua mão agora. Se tiver escurinho aí, pega a luz do celular e olha para sua mão. Eu quero que você olhe para sua mão. Pode escolher qual mão. E olha para essa mão assim. Olha para suas unhas. Olha para a dobra da sua mão. Para cada uma das unhas. E eu cortei as unhas esses dias, mas já está quase na hora de cortar de novo. Observa as suas unhas. Observa os detalhes da sua mão. Memoriza, com calma, observa a tua mão.
Pode olhar o outro lado agora também. Abre a mão, fecha a mão. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. E eu quero que você me coloque no chat, por gentileza, ou pelo menos responda para você mesmo. Olhando para sua mão, quantos dedos você tem? Quantos dedos você tem? Responde para mim no chat. Quantos dedos você tem? Vamos ver? Quantos dedos você tem? Uma pergunta simples, né? Olhando com calma. Quantos dedos? É um número. 10 dedos. A Angelita, ela não tem os pés ou não tem as mãos? Ó. A Edné, 5 dedos. A Daiane, 5 dedos. A Rodirene, 5 dedos. Você tem 5 dedos? Não, eu não quero desfazer uma pessoa que tem uma deficiência, né? Todo respeito, né? Até falta de educação falar que a pessoa tem 5 dedos aqui. A maioria das pessoas tem mais, né? 5 dedos. Tá percebendo que você tem 5 dedos? Você tá percebendo que tem uma galera falando que tem 5 dedos? Doideira, né? Mas eu não perguntei na mão que você tá olhando. Eu não perguntei, eu falei, quantos dedos você tem? E você me disse 5 dedos. Claro que isso é uma dinâmica, é claro que é para você entender como é fácil a nossa cabeça. É uma brincadeira, tá? É uma brincadeira, uma didática aqui para você entender na prática como é fácil você que está numa situação que você está muito fechado nesse raciocínio, você perde a visão do todo. E é por isso que eu considero tão importante você ter acesso a um mapa, você ter acesso ao caminho completo, você ter acesso a você perceber o que tem ao redor. Tá entendendo? Porque senão você fica só naquela sua situação e você não enxerga o que você tem de verdade. Você não enxerga o todo. Aí você começa a achar que, meu Deus, eu preciso lavar as mãos, mas eu só tenho uma mão. Você tem 2. Levanta. Acorda, olha todo. Não fica olhando só para um pedaço. Isso acontece o tempo todo quando você tenta fazer quem você é uma parar de beber e você começa a se sentir impotente. Você está muito focado numa coisa só. Então, feito esse exercício, eu quero te mostrar, isso é uma coisa que a ansiedade faz. Você perder a lógica, você perder o raciocínio, você se perder, meu Deus do céu, mas não tem jeito, Vitor, o que eu faço? Primeiro, observa. Ao invés de sair correndo igual um doido, sem saber para onde é, sem ter o mapa em mãos, se você sair correndo, você pode estar correndo na direção oposta. Então a primeira coisa que você tem que fazer é observar. Você acabou de começar a ouvir esse negócio. E tem muita gente que vai desistir antes. Olha só que tristeza. Tem muita gente que nunca teve acesso a esse tipo de informação e que desiste. E deixa a vida de alguém que ama acabar. E guarda para o resto da vida o peso que é perder alguém que a gente ama. E nunca mais ter de volta. Por falta de conhecimentos-chave que poderiam ter sido aprendidos. Que poderiam evitar uma tragédia. Porque eu sei o peso da responsabilidade do que eu estou falando aqui. Por mais que tem vezes que eu brinco, por mais que tem vezes que eu até faço piadas e coisas assim, eu tenho noção do peso, da responsabilidade do que eu estou falando aqui. Quando eu falo fazer quem você é parar de beber, eu tenho noção do quanto isso é forte. Eu tenho noção de quanto isso está em jogo. Eu tenho noção que isso não é brincadeira nenhuma. Eu tenho noção que isso é muito perto de grandes tragédias que destroem uma família e várias gerações a seguir. Eu tenho noção. Se você conhece a minha história, você sabe que, por mais que eu não convivi diretamente com o alcoolismo na minha vida, eu sou de uma geração na frente. Meu avô faleceu, fez uma tragédia na família dele, uma bagunça total. Meu pai todo sequelado emocionalmente também. Eu sei como é que essas coisas afetam. O trabalho que dá, a carga que vai para o resto da vida. E eu sei também que isso pode ser diferente.